Nosso mundo é cercado por imagens, muitas imagens, como você pode ver aí no vídeo de abertura. Somos bombardeados por imagens o tempo todo. Você está num consultório médico e ali tem alguma revista, ou se não alguma TV ligada, e você está recebendo informações através daquelas imagens. Se não, você está com o seu carro e existem painéis de LED, existem outdoors, onde você, placas, sinalizações, onde você é bombardeado ali por informações da mídia, lojas, comércios. Então você recebe as informações, você liga uma TV, você pega um celular, você pega um tablet, você na sua TV lá na sua casa. Então nós somos o tempo todo bombardeados por imagens. E dentre quando você olha para o ministério de Jesus, dentre tantas coisas que ele falou, dentre tantos ensinamentos, ele falou também a respeito de si. Ele quis trazer para os seus discípulos, para os seus seguidores e para outras pessoas que o acompanhavam, ele quis trazer quem ele era. Ele quis mostrar para as pessoas quem ele era, quem eu sou. E Jesus, então, no Evangelho de João, nós temos esse registro de 7 momentos onde ele declara quem ele é, quem eu sou. As pessoas precisavam saber, os discípulos, os seguidores, as pessoas precisavam saber quem Jesus era. Então ele faz questão de mostrar através de imagens quem ele era para as pessoas, quem eu sou. Semana passada nós começamos essa série, Eu Sou, e falamos que Jesus é o pão da vida. E hoje, nessa segunda mensagem, nós queremos falar que ele é a luz do mundo. No primeiro momento, então, ele mostrou ali diante do milagre da multiplicação dos pães e peixes, ele mostrou quem ele era: eu sou o pão da vida. E agora, num outro momento, passado um tempo depois, ele está juntamente ali com os seus e com uma grande multidão, e ele fala então que ele é a luz do mundo. O texto base da nossa mensagem hoje é Evangelho de João, capítulo 8. Quero ler apenas um versículo com você. Evangelho de João, capítulo 8, no versículo de número 12. Evangelho de João, capítulo 8, verso de número 12. Nos diz assim o texto bíblico: falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Podemos ler todos juntos bem forte? Vamos lá? Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Mais uma vez, falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue mas terá. Muito bem. Qual é o ambiente, em que contexto Jesus estava para falar essa frase? Primeiro, quando você pega o texto, este é o primeiro versículo dessa parte do texto. Antes, Jesus estava em Jerusalém, ele tinha estado à noite ou durante a noite no Monte das Oliveiras, e aí ele volta para Jerusalém, porque está acontecendo uma festa, que é a festa dos tabernáculos. E quando ele volta para Jerusalém, Jerusalém está cheio de gente, muitas pessoas, porque era uma festa, e os judeus precisavam ir até Jerusalém para participar desta festa. Então Jesus está ali ensinando o povo, e é trazido até a sua presença uma mulher que foi pega em flagrante adultério. Essa mulher foi arrastada até a presença de Jesus, eu não sei se pelo braço, não sei se pelas vestes, não sei se pelos cabelos, mas essa mulher foi arrastada até a presença de Jesus, e foi jogada ali diante de Jesus, e disseram para ele, os fariseus disseram para ele: a lei de Moisés diz que uma pessoa pega em flagrante adultério deve ser apedrejada até a morte, mas nós queremos saber o que você tem a dizer a respeito disso. Lógico, aquilo era uma pegadinha,
porque se Jesus concordasse com a lei, que amoroso que ele era, ou que homem cheio de compaixão que ele era, como assim? Ele não tem misericórdia, ele não tem... Como ele poderia permitir que uma pessoa fosse morta apedrejada? Mas ao mesmo tempo, se ele dissesse, não, nós não vamos fazer isso, ele estaria indo contra a lei de Moisés. Então Jesus estava ali, era uma pergunta difícil de se responder. Jesus, que estava ensinando, parou de ensinar, começou a escrever ali no chão o que ele estava escrevendo, o que ele estava ensinando. Não sei qual o assunto, não sei o que ele escreveu, mas Jesus continuou escrevendo ali no chão e olhou para as pessoas e para aqueles homens e disse o seguinte: bom, se vocês quiserem apedrejá-la, fiquem à vontade, mas eu recomendo que aquele que não tem nenhum pecado, que seja o primeiro a tirar a pedra. Os que não têm pecado, começam por esses. Os que não têm falha, os que não têm pecado, os que não têm erro, já que vocês estão acusando essa mulher, então, aqueles que não têm nada, sejam os primeiros a tirar a pedra. E Jesus, então, continuou ali escrevendo em silêncio, e de repente, um por um, começou a lançar a pedra no chão, e voltar para o seu afazer, para a sua casa, para a festa, ou para qualquer outra coisa, mas deixaram ali as pedras no chão. Até que Jesus percebeu que ninguém mais ali estava, olhou para a mulher e perguntou: onde estão os seus acusadores? Onde estão aqueles que te acusam? E a mulher disse: todos foram embora. Jesus então disse para ela: você também pode ir embora. Vai embora para essa casa, mas não peques mais. Não peques mais. Jesus estava dando uma segunda chance para aquela mulher, de voltar para casa e de mudar de vida. Ou seja, você poderia ter sido morta hoje, você poderia ter sido apedrejada hoje até a morte, mas você está tendo a oportunidade de voltar para casa e mudar de vida. Vá e não peques mais, não erres mais, não vá mais nessa direção. Quando a mulher, eu imagino, que se retira daquele lugar, volta para casa depois de toda aquela humilhação e aquela situação, é que Jesus então fala novamente ao povo, é o versículo que lemos, e diz para o povo: eu sou a luz do mundo. Mas por que Jesus disse isso? Do nada Jesus traz essa expressão. Não é do nada. Nós estamos no meio de uma festa, que é a festa dos tabernáculos. Existiam 5 festas que todo o povo judeu deveria, ao longo do ano, celebrar ao Senhor. E uma delas é a festa dos tabernáculos. Toda festa existe um princípio, existe um significado por trás. As festas existiam porque realmente precisavam ser... Não era festa por festa, não era comer por comer ou fazer algo por fazer, não. Tinha algo por trás, um ensinamento por trás, um princípio por trás, algo histórico por trás. E a festa dos tabernáculos não era só uma festa onde se olhava para o passado, mas é uma festa onde se olhava para o presente e também se olhava para o futuro. A festa dos tabernáculos, Deus estabeleceu lá atrás, isso está tanto em Levítico quanto em Deuteronômio. Essa festa foi estabelecida lá atrás para que as pessoas durante 7 dias saíssem das suas casas e habitassem em tendas. Habitassem em tendas, né? Montassem uma barraca, montassem e ali fosse habitar com a sua família durante 7 dias. Por mais que eles já tinham entrado na terra, por mais que já tinham as suas casas, já tinham as suas posses, eles tinham que deixar tudo isso e habitar em tendas, habitar ali em barracas durante 7 dias. Primeiro, para olhar para o passado e celebrar o passado, o tempo em que eles caminharam no deserto durante 40 anos, e nesses 40 anos eles viveram em tendas, viveram em barracas. Durante 40 anos eles foram sustentados por Deus. Durante 40 anos nada de ruim lhes aconteceu. Durante 40 anos as roupas não se desgastaram. Durante 40 anos as sandálias dos pés não se desgastaram. Durante 40 anos eles tiveram uma nuvem protegendo em cima do arraial. Durante 40 anos existia uma coluna de fogo para iluminar o acampamento à noite. Durante 40 anos eles tiveram maná do céu e eles foram sustentados por um pão que vinha do céu, que caía do céu para trazer sustância para a vida deles. Durante 40 anos eles não tiveram falta de água, eles não tiveram falta de carne. Durante 40 anos Deus sustentou o seu povo no deserto. Então essa festa era para eles saírem das suas casas, das suas comodidades, irem para tendas e ali habitarem em tendas durante 7 dias para recordar o passado, o tempo em que Deus sustentou a vida do seu povo em meio ao deserto.
Mas também era um tempo de se olhar para o presente, porque a festa dos tabernáculos acontecia exatamente no final da colheita. Então, quando se encerrava a colheita, quando terminava a colheita, nós temos ali então uma celebração que é essa festa. Era um tempo então de ser grato a Deus pela comida, ser grato a Deus pela colheita, ser grato a Deus pela fartura, ser grato a Deus porque o Senhor deu condições de plantar, mas deu condições também de colher. Então eles estavam ali para celebrar ao Senhor, para agradecer ao Senhor pela colheita. E no último dia de festa, eles também faziam uma oração, onde eles pediam chuva. Nesse último dia, eles oravam a Deus e pediam chuva. Foi exatamente nesse dia, capítulo 7 de João, nós não vamos ler. Mas foi exatamente nesse dia, nesse momento, quando eles estão pedindo chuva para a próxima colheita, para que haja fartura, para que eles possam plantar e colher muito bem, é que Jesus disse: quem tem sede, vem a mim e beba. Porque do seu interior, como dizem as Escrituras, fluirão rios de água viva. Quando o povo estava orando por água, quando o povo estava orando por chuva, Jesus então se levantou para dizer: quem tem sede, vem a mim e beba, e do seu interior fluirão rios de água viva. A festa dos tabernáculos olhava para o passado, o tempo de agradecer pela provisão de Deus no passado, lá no deserto, um tempo de olhar para o presente, pela colheita, por aquilo que foi colhido, mas também era um tempo de olhar para o futuro, porque se acreditava no dia do Senhor, o dia em que o Senhor voltaria, não, mas porque eles não tinham essa ideia, mas o dia em que o Senhor estabeleceria definitivamente o seu reino. Era chamado de o dia, ou o dia do Senhor, ou o dia do juízo. Aí os nomes são variados de acordo com os profetas, mas era um dia onde a justiça seria estabelecida, onde o reino de Deus seria estabelecido definitivamente na terra, onde todas as pessoas não teriam mais dores e sofrimentos, onde nós voltaríamos lá atrás, nós voltaríamos ao paraíso, onde a criancinha brincaria com o leão, onde a vaca pastaria ali juntamente com animais ferozes, ou seja, onde não haveria mais morte, onde pessoas viveriam a sua vida longos anos, onde os jovens não mais perderiam a sua vida, as crianças não mais morreriam. Isso está escrito em Isaías capítulo 65, Isaías capítulo 66, ou seja, era um tempo de restauro, de novos céus e de nova terra. Seria esse dia. Nesse dia nós teríamos a cidade do Senhor sendo estabelecida. Ezequiel é um dos profetas que trabalha exatamente isso. E quando você conclui o livro de Ezequiel, a última expressão do livro é o nome da cidade. E o nome da cidade será: o Senhor está ali. Ou seja, eles tinham a ideia de que naquele último dia, no último momento da história, Deus viria para morar conosco. Deus estabeleceria a sua tenda entre nós. Então aí a festa dos tabernáculos olha para o tempo de tendas lá atrás, onde vivíamos em tendas e fomos sustentados, olha para os dias de hoje, onde Deus nos sustenta através da colheita, e olha para o futuro, onde Deus estabelecerá a sua tenda entre nós, morará entre nós, estará para sempre entre nós. Esta é a festa dos tabernáculos, passado, presente e futuro. Mas na festa dos tabernáculos também existia algo que acontecia nela e apenas nela. O templo era algo muito grande, e no pátio das mulheres existiam 4 postes altos, postes elevados, e estes postes eram acesos nessa festa, durante a festa dos tabernáculos, para que o povo pudesse ter claridade à noite, para que as pessoas que vinham do interior, porque aqueles que moravam já na capital, moravam em Jerusalém, era fácil realmente ali sair da sua casa e talvez montar uma tendinha na frente ou no quintal da sua casa e celebrar essa festa. Mas muitas pessoas vinham do interior, de Nazaré, de Cafarnaum, de Betel, vinham das cidades do interior, e ali então eles montavam suas barracas, muitos talvez próximos ao templo, e ali então esses postes eram acesos para que tivesse luminosidade não só no templo, mas ao redor do templo. A cidade era iluminada através desses postes que eram acesos e colocados bem alto.
E diante desses postes acesos, que iluminava a cidade à noite, para que as pessoas pudessem celebrar, não apenas durante o dia, mas também à noite, é que Jesus então declara: eu sou a luz do mundo. Então essa frase não foi dita do nada, existe todo um contexto por trás dela, onde Jesus então declara: eu sou a luz do mundo. Mas o que eu quero aprender, o que eu quero ensinar para você nessa noite de forma simples e objetiva? Essa semana foi uma semana de milhares de reuniões, de muita coisa, na Igreja Nacional, presbitério, muitas coisas, muitas. E por mais que eu tenha lido, e por mais que eu tenha olhado para outros escritores para escrever essa mensagem, quando eu concluí ontem, a Keila foi se deitar, ela falou: você terminou? Eu falei: terminei. Ela falou: e aí? Eu falei: eu achei tão simples, eu achei uma mensagem tão simples, tão simplória, né? E tão curtinha, mas eu espero que você entenda, e talvez seja nesse sentido que Deus queira trabalhar a sua vida, nessa simplicidade, mas que Deus queira trazer algo para o meu coração e algo para o seu coração. Eu quero, olhando para o versículo, dividi-lo em 3 partes, e eu quero que você aprenda, que você compreenda o que o texto está trabalhando nessas 3 partes. A primeira parte do versículo que eu quero trabalhar, Jesus está dizendo: eu sou a luz do mundo, uma luz no mundo. Essa expressão, eu sou a luz do mundo, é uma expressão forte. E por que eu posso dizer que é uma expressão forte? Só a expressão eu sou já causa estranheza, ou causaria estranheza em muita gente. Porque quando Moisés estava lá no deserto, e Deus se apresentou a Moisés e o chamou no meio de uma sarça, Moisés deu várias desculpas ao Senhor, porque ele não queria voltar para o Egito, ele não queria se encontrar com Faraó. Mas uma das perguntas que ele faz a Deus é: bom, eu vou chegar lá e vão perguntar o seu nome, porque eu vou dizer: olha, o Deus dos antepassados de vocês me enviou até aqui, mas eles vão perguntar: mas qual é o nome desse Deus? E o que eu vou dizer? Qual é o seu nome? O que eu vou dizer? Como é que eu vou expressar isso para as pessoas? Então Deus responde para Moisés: diga a eles, eu sou, me enviou a vós. Moisés, eu sou o que sou. Diga a eles, eu sou, me enviou a vós. Essa é a expressão de Deus, eu sou. Qual é o nome de Deus? Eu sou o que sou. E de repente Jesus então pega exatamente essa expressão para dizer sobre si mesmo. Então ele abre a sua boca para dizer: eu sou. Eu sou. Só isso já causaria estranheza. Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou. Uma segunda coisa que causa estranheza à expressão é porque no Antigo Testamento quem é luz é Deus. O salmista, por exemplo, no Salmo de número 27, expressa isso: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. O Senhor é a minha luz. O salmista no Salmo 36 diz: pois em ti está a fonte da vida, graças à tua luz vemos a luz. Ou seja, o Senhor é a luz. As pessoas, quando eram abençoadas no final das cerimônias pela bênção sacerdotal, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, porque o rosto do Senhor ilumina, o Senhor é luz que nos ilumina. Então, que o rosto do Senhor, que o semblante do Senhor, que a face do Senhor resplandeça, ilumine a minha e a sua vida. Essa era a bênção dada no final de cada encontro, de cada cerimônia. E não somente o Senhor era luz, mas a palavra de Deus é tida por luz. Todos nós conhecemos esse texto: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ou seja, a palavra de Deus, não somente Deus, mas a palavra de Deus, a orientação de Deus, o que Deus nos transmite através da sua palavra é luz. Eu caminho por causa dessa luz que vem de Deus, eu caminho por causa da luz da palavra de Deus para a minha vida. Ele é a luz e a sua palavra é luz, é lâmpada para os meus pés. Ou seja, quando você olha para o Antigo Testamento aponta para Deus como sendo a luz.
Ele é a luz. Eu estou trazendo aqui apenas 4 textos, mas eu poderia trazer inúmeros outros textos que mostram Deus como luz, ou como fonte de luz, ou Deus que resplandece sobre as nossas vidas. Ele é a luz. Mas quando você vai para o Novo Testamento, o Novo Testamento, não que ele é contrário ao Antigo, mas ele aponta de forma mais específica quem é essa luz. Se o Antigo Testamento traz de uma forma genérica, lógico, porque não tinha essa ideia de trindade, mas o Antigo Testamento aponta para Deus como sendo a luz, o Novo Testamento aponta claramente para Jesus como sendo a luz. O mesmo Evangelho de João que nós estamos trabalhando, João começa o seu Evangelho falando disso. No princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. E o verso 4 ele diz: nele estava a vida, e esta era a luz dos homens, apontando para Jesus. No verso de número 6 ele completa dizendo: surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Esse não é o João que está escrevendo, mas o João o Batista. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz. Ele próprio, diz o verso 8, ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Ou seja, João, o escritor aqui, aponta para Jesus dizendo: ele estava com Deus, ele era Deus, nele estava manifesta a vida que é a luz para os homens. E aí ele diz a respeito de João Batista, o João Batista que não era luz, João não era luz, mas ele apontava para a luz que é Jesus. Ele apontava para a luz que é a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Então, tanto João, o escritor, quanto João Batista fazem questão de mostrar que Jesus é a luz. Ele é a luz. Esse é o entendimento que temos que ter, e é isso que Jesus, de forma muito simples, ensina aquelas pessoas. Ou seja, o mundo está em trevas, o mundo jaz no maligno, o mundo caminha em trevas, mas eu sou a luz para este mundo. Jesus é a luz que clareia, a luz que ilumina, a luz que traz realmente, que tira as máscaras, a luz que faz com que as coisas erradas sejam mostradas, a luz que mostra os pecados, a luz que clareia o nosso caminho, a luz que clareia e dá discernimento para que a gente possa saber onde ir, para onde ir, o que fazer, a luz que mostra qual é a vontade de Deus. Esta é a luz. Jesus é a luz, algo básico. Ele quer mostrar, diante de tantas coisas que existem neste mundo, ele é a luz que clareia, a luz que ilumina, a luz que corrige, a luz que serve para mudar a nossa vida. Ele é a luz. Mas Jesus não fala apenas que ele é a luz no mundo. Ele é uma luz para nós. A segunda parte da expressão de Jesus, ele começa então dizendo: eu sou a luz do mundo. Mas a segunda parte ele diz: quem me segue nunca andará em trevas. Quem me segue nunca andará em trevas. O que Jesus está querendo dizer aqui? Primeiro que há uma escolha, porque Jesus é a luz, ok. Muita gente conhece a respeito da luz? Conhece. Muita gente já viu a luz? Já viu a luz. Muita gente tem estudos a respeito da luz? Muita gente tem estudos a respeito da luz. Mas muita gente segue a luz? É diferente você saber sobre a luz, você conhecer a luz, mas você seguir a luz. São coisas distintas. Jesus está dizendo: eu sou a luz, mas quem me segue, ou seja, há uma escolha. Porque só o fato de dizer que Jesus é a luz é uma coisa. Agora, eu dizer que Jesus é a luz, e ele dizer que ele é a luz, mas quem me segue, ou seja, existe consequência de eu ser a luz. Eu sou a luz e você pode me seguir ou não. Eu sou a luz e você pode vir atrás de mim ou não. Eu sou a luz, mas você decide se você quer me seguir ou não quer me seguir. É uma escolha sua, é uma decisão sua. Ele não impõe isso sobre mim e sobre você. Parte de mim,
parte de você. Nós escolhemos essa luz, nós queremos essa luz, nós queremos seguir essa luz, caminhar debaixo dessa luz, ir neste caminho de luz ou não. Essa é a primeira coisa que essa parte do versículo trabalha. Mas Jesus está dizendo o seguinte: bom, quem me segue jamais andará em trevas, porque quem segue a luz não tem como andar em trevas. Eu vou fazer um exercício, eu vou pedir licença para os irmãos em casa, porque vai estranhar vocês completamente. Mas eu quero só fazer o seguinte, eu quero que você tenha seu celular aí, só não ligue o seu celular. Pegue o seu celular aí na mão, por favor. Pode pegar o seu celular tranquilamente na sua mão, só não liga, não acesse o seu celular. Mas se ele está na bolsa ou no bolso, pode pegar, fique bem à vontade para pegar o seu celular. Nós vamos apagar todas as luzes aqui dentro, todas. As pessoas estão, por isso que eu estou falando, as pessoas em casa vão, não tem problema, quem ligar a transmissão agora fala, ué, o que aconteceu com a igreja, né? Mas nós vamos apagar todas, já apagamos as velas, já apagamos lá fora, vai ficar ainda um pouco claro por conta, não sei o que a gente consegue fazer com telão, mas as TVs também estão ligadas, só isso já vai iluminar bastante o ambiente. Mas pode apagar para mim, apaga todas as luzes aqui, pode apagar os refletores. Há ainda claridade, mas é interessante, se você que está aqui, se você conseguir olhar lá para trás, olha o que está aparecendo lá para a transmissão lá atrás, pode olhar na televisão. Televisão lá de trás, que tem uma cruzinha no canto, aquilo é que as pessoas em casa estão vendo. O que elas estão vendo? Nada. Por quê? Porque não tem luz. Por mais que exista um pouco de claridade, por conta do telão, por conta das telas lá ao fundo, ainda existe um pouco de claridade. Ainda existe. Se você quiser sair, por exemplo, e ir ao banheiro, você não tropeça em ninguém, porque está claro. Para ficar completamente escuro, a gente tinha que apagar o telão, desligar as TVs e colocar uma cortina, fechando todas as janelas, uma cortina de veludo preto, fechando tudo. Talvez a gente conseguiria escurecer bem o ambiente. Mas para as pessoas que estão em casa, não dá para ver absolutamente nada. Mas se eu ligar só um pouquinho o meu celular, lá na transmissão, olha só que interessante, o meu celular aqui já aparece lá, ó. Eu consigo mexer aqui, uma pequena luz. Liga o seu celular aí para mim, fazendo um favor. Pode acessar o seu celular. Não é a câmera, não é a lanterna lá atrás, não. Só o seu celular na frente aqui. Olha, eu já consigo enxergar o seu rosto, porque a claridade do seu celular me faz enxergar o seu rosto. Agora faz um favor para mim, ligue a sua lanterna. Pode ligar, por favor. Ok? Olha a transmissão lá agora. Ou seja, por mais que esteja embaçado, porque não há nitidez, mas já consegue se perceber a claridade do ambiente, já se tem noção de alguma coisa. Pode desligar a sua câmera, pode desligar o seu celular, podem acender as luzes, por favor. Aí as pessoas vão, opa, o pastor Wagner apareceu na tela. O que eu quis mostrar para você de forma muito simples? Eu não sei como é que é, por exemplo, o seu quarto. O meu quarto é escuro, no máximo que eu posso estar no escuro. Infelizmente, não tão no máximo assim, porque existe um ar-condicionado que tem uma luzinha pequena, e aquela luzinha clareia o quarto inteiro, parece o sol do meio-dia aos meus olhos. E eu tenho uma TV no meu quarto com uma luzinha vermelha desse tamanho, aquela luzinha também clareia uma infinidade. Eu não preciso acender a luz no meu quarto para andar no meu quarto, porque só aquilo lá, por menor que seja, já clareia o ambiente. Mas se o seu quarto é completamente escuro, você precisa acender a luz, para não tropeçar em alguma coisa, não bater em alguma coisa. A escuridão significa que não há luz. Mas quando eu acendo uma luz, por menor que seja, já não existe mais escuridão. O que eu estou querendo dizer para você, o que Jesus está querendo dizer para você é o seguinte: quem segue a Jesus jamais andará em trevas. Sabe por quê? Porque não tem como você seguir a Jesus e andar em trevas. Ou você segue a Jesus, ou você anda em trevas. Enquanto o ambiente está todo apagado, vimos pela transmissão, completamente escuro. As pessoas em casa sem saber o que está acontecendo aqui.
Um celular que é aceso, eu já consigo ver rostos. A lanterna, quando é acesa, a gente já consegue ver um pouco o ambiente. Para nós, tranquilo, para quem estava em casa, já surgiu, apareceu alguma coisa. Quando acenderam-se as luzes, ótimo, a gente consegue. Não dá para, diante de tanta luz acesa, andar em trevas. Não dá para você, na sua vida, diante de Jesus e dizer assim, mas eu sou de Deus, eu sou de Jesus, mas andar em trevas. Ter atitudes de trevas, não tem como. Ou você tem atitudes dignas de uma pessoa que está na luz, ou você tem atitudes de uma pessoa que está em trevas. É isso que Jesus está dizendo, quem me segue jamais andará em trevas. Não tem como você andar na escuridão. Quando você acende a luz, não tem como você andar na escuridão. Jesus é a luz, e se Ele é a luz, Ele clareia, Ele ilumina a minha vida, o meu caminho, o meu proceder. Então, como Ele clareia, como Ele ilumina, não tem como eu andar em trevas. João, quando escreveu a sua primeira carta, no primeiro capítulo, ele diz o seguinte no verso 5, esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. João está sendo claro. Ao escrever a sua carta, ele está dizendo de uma forma muito clara, Deus é luz, em Deus não existe treva. Em Deus não existe escuridão, Ele é luz. Agora, se você afirma que está em comunhão com Deus, que anda com Deus, que é filho de Deus, se você afirma isso, mas você tem atitudes de uma pessoa que está andando nas trevas, então você é um mentiroso. Ou seja, são as suas atitudes que mostram quem você de fato é. Porque se eu digo que eu sou filho de Deus, né, é aquele tipo de coisa, queridos, tão simples, né? Eu olho para a minha vida, algumas coisas que eu olho para mim, eu enxergo claramente o meu pai. Claramente o meu pai. Às vezes eu olho para mim, às vezes o pessoal tira foto aqui, às vezes eu vejo umas posições de fotos minha, eu vejo claramente o meu pai. Claramente, não tem jeito, a postura, a forma, o jeito de falar, às vezes eu tuço, e quando eu ouço, eu mesmo tossir, eu ouço o meu pai tossindo, a minha tosse é idêntica à tosse do meu pai, igualzinha. Ou olho para a minha vida, se alguém olhar para mim e falar assim, puxa, você me lembra o Tavinho? Eu não vou tirar isso daí como uma ofensa, pelo contrário, vou tirar isso como um elogio, por quê? A gente às vezes fala, bom, tal pai, tal filho. Ou se você já ouviu na sua vida alguém dizer assim, puxa, você é igualzinho o seu pai. Você fez igualzinho o seu pai, não como crítica, tá certo? Não como ofensa, né? Na hora da briga, você está igualzinho o seu pai. Essa hora, essas palavras não são legais não, né? Mas existem algumas palavras, alguns elogios que vêm nessa direção. Puxa, você está igualzinho. Ou principalmente de gente de fora, que fala, igualzinho. Agora eu enxerguei exatamente o seu pai, do jeito que você fez. Me lembrou o seu pai. Por quê? Temos um pai. Convivemos com ele. Principalmente aqueles que conviveram com o pai. Algumas formas de ser, de lidar, de agir, são parecidas, não tem como. Agora, se você tem um pai celeste, que é luz, quais são as atitudes esperadas de você? Atitudes de alguém que está na luz. Mas se a gente tem atitudes de trevas, e diz que é filho deste pai, o que você é? Um mentiroso. É isso que João está dizendo. Você está mentindo. A verdade não está em você. Agora, se você andar na luz, como Ele está na luz, você tem comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Não estou dizendo que você é perfeito. Não estou dizendo que eu sou perfeito, mas eu estou dizendo o seguinte, que à medida que caminhamos na luz, as atitudes de trevas vão caindo fora, e a luz resplandece cada vez mais na nossa vida. Então, essa é a segunda coisa que Jesus mostrou. E a terceira e última para a gente concluir. A terceira parte do texto nos diz o seguinte,
Eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas, é a terceira parte, mas terá a luz da vida. Mas terá a luz da vida. Jesus aqui está mostrando para mim e para você, que quando eu sigo a luz, eu me torno uma luz igual à luz que eu estou seguindo. Se Ele é a luz e eu estou seguindo essa luz, eu me torno um luzeiro também. Assim como Ele é a luz, eu me torno também luz. Eu me torno também um luzeiro. É isso que Ele está trazendo, é isso que Ele está mostrando. Jesus aqui ele fala, eu sou a luz do mundo. Mas quando ele estava pregando no Sermão da Montanha, o que é que Jesus então diz? Vocês são a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. Essa expressão não pode ser andar separada daquela outra de Jesus. As duas expressões caminham juntas. Se em João ele diz, eu sou a luz do mundo, no Sermão da Montanha, para os seus seguidores e para as pessoas que estavam ouvindo aquela mensagem, ele diz, vocês são a luz do mundo. E ele exemplifica o que isso significa. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. E Jesus então completa dizendo, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Nós precisamos então entender pela palavra de Deus que nós somos chamados para ser luz. Então Jesus é a luz do mundo. Eu entendo que Ele é a luz. Eu estava nas trevas, eu caminhava nas trevas, longe de Deus, longe do Senhor, mas eu encontrei a luz, eu enxerguei a luz, eu vi a luz, eu me aproximei da luz, eu me rendi à luz que é Jesus. Ele se tornou luz sobre a minha vida. Eu comecei a caminhar com Jesus, que é a luz. As atitudes de trevas foram deixadas para trás, porque agora eu estou caminhando com Jesus, que é a luz sobre a minha vida. Então eu estou cada vez mais andando no claro, cada vez mais parecido com o Senhor, cada vez mais, mas não só eu estou cada vez mais parecido com o Senhor, mas eu vou me tornando um luzeiro também, uma luz também para clarear as pessoas. Eu me torno, assim como Jesus, a luz para o mundo. Quando Paulo escreveu aos Efésios no capítulo 5, ele diz o seguinte, porque vocês, outrora vocês, eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos. Se vocês antes eram trevas e agora são luz, vivam como filho da luz. E aí ele completa dizendo, aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Eu caminho nessa vida olhando para aquilo que eu estou fazendo e perguntando, isso é agradável ao Senhor ou não? Eu vou tendo discernimento, bom, eu não vou mais praticar isso, porque isso não é agradável ao Senhor. Eu me torno cada vez então mais parecido com Jesus, eu me torno cada vez mais luz. Ou seja, quando eu olho para essa simples expressão de Jesus, Jesus está dizendo o seguinte, eu sou a luz, se você quiser me seguir, me siga, venha e me siga, mas isso precisa gerar mudança de vida em você. Não dá para você chegar até mim e continuar sendo a mesma pessoa, não dá para você me conhecer e continuar sendo o mesmo, não dá para você me seguir e continuar sendo o mesmo, porque outrora você era trevas, outrora você estava nas trevas, mas agora você está na luz. Outrora você roubava, mas agora você não rouba mais. Outrora você mentia, mas agora você não mente mais. Outrora você adulterava, mas agora você não adultera mais. Outrora você vivia de acordo com as coisas deste mundo, mas agora você não vive mais. Você tenta fazer aquilo que me agrada. E à medida que você faz isso, as suas atitudes mostram que você não apenas está andando na luz, mas através das suas atitudes você se torna também luz para as pessoas. Vivam como filho da luz. Simples. A pergunta que a gente tem que fazer é, será que eu estou vivendo como filho da luz? A pergunta que a gente tem que fazer é,
Será que eu estou sendo um luzeiro para as outras pessoas? Eu estou clareando? Porque uma das coisas que o versículo de Mateus 5 me ensina é que você pode ser inútil. Onde que eu aprendo isso? Porque se você acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha, qual é o significado disso? Para que serve uma lâmpada acesa? Você acende uma lanterna e coloca embaixo do edredom. Para que ela serve? Ilumina o quarto? Serve para alguma coisa? Nada. É inútil. Eu acendo uma vela e coloco dentro do armário. Serve para alguma coisa? Acabou a luz em casa, vou acender uma vela. Acendi uma vela, aí eu acendo a vela e coloco dentro do armário e fecho o armário. A não ser que o seu armário tenha vidro. Mas se o seu armário é totalmente fechado, para que serve a vela? Jesus está dizendo, você pode ser inútil. Você pode até mesmo estar caminhando comigo e se tornar uma luz. As suas atitudes são atitudes de uma pessoa que é filho da luz, mas você continua sendo inútil, porque você não está clareando nada e nem ninguém. Existem muitas pessoas, queridos, perdidas nesse mundo, que estão precisando enxergar a luz que é Jesus. Mas como é que essas pessoas vão enxergar a luz que é Jesus? Através de mim e de você. Lá no seu trabalho existem pessoas perdidas. Lá na sua escola existem pessoas perdidas. Lá na sua faculdade existem pessoas perdidas, sem saber o que fazer, sem rumo. E você tem a solução. Eu não estou dizendo para você pegar a Bíblia e sair pregar o Evangelho. Estou dizendo não, você tem que pegar a Bíblia agora e ficar, não, olha, eu vou pregar aqui para você. Não, você não prega através de abrir a Bíblia, você prega através de atitudes. Quando alguém está lá no serviço falando assim, eu não sei o que fazer, eu estou tão desesperado, eu não sei mais o que fazer. Se uma pessoa falar assim, por que você não conversa com fulano de tal? Ele é uma bênção. Se alguém apontar você dizendo assim, conversa lá com fulano de tal, ele é uma bênção. Você vai ver, ele vai até orar por você, você vai sair diferente de lá. Se alguém apontar para você nessa direção, você está sendo um filho da luz. Você não vai pregar, você só vai ouvir, orar, aconselhar, mas você já está mostrando luz para aquela pessoa que está perdida. O pior se acontece o seguinte, né? A pessoa fala, eu estou perdido, não sei o que fazer. E se a pessoa falar assim, por que você não vem comigo? Por que você não vem lá na minha igreja? A pessoa fala, sua igreja? Vem comigo na igreja. Mas você é crente? Eu sou crente. Mas tem certeza que você é crente? Aí você não traz ela na igreja não, por favor. Faz propaganda negativa, né? Mas quando a pessoa se assusta sabendo que você é crente, quando a pessoa se assusta, mas você é crente? Olha lá fulano de tal, né? Ele vai lá na igreja. Ele vai na igreja? Mas ele é crente? Que igreja que ele vai? Não fala não, né? Quando você tem atitudes boas, quando você ilumina, não precisa abrir Bíblia e pregar. A sua atitude fala mais alto. A sua atitude fala mais alto. As pessoas chegam em você porque você tem atitude de filho de luz. As pessoas se aproximam de você porque elas clamam, elas têm sede e fome, mas chegam em você e você pode clarear. Por quê? Porque você é um filho da luz. Que tipo de louvor pode vir para cá? Eu não sei se você tem sido ou não luzeiro. Eu quero concluir essa mensagem dizendo para você o seguinte: se você conhece a respeito da luz que é Jesus, mas não segue a luz, siga a luz. Se você conhece a luz que é Jesus, mas ainda não segue, siga. Tome essa decisão de seguir. Segundo, se você está seguindo a luz, tem que ter mudança de vida. Não tem como seguir a luz e continuar sendo a mesma pessoa. Pastor, mas esse é o... Não. É possível mudar. Você não consegue, mas o Espírito Santo de Deus pode mudar completamente a sua vida. Então, ao seguir a luz, deixe o Senhor trabalhar a sua vida. Deixe o Senhor mudar o que precisa ser mudado na sua vida. Seguindo luz, se torne cada vez mais parecido com Jesus, que é a luz. Terceiro, deixe a luz brilhar através de você. Você não é o sol, mas você pode se tornar a lua.
Jesus é o sol que clareia, que ilumina, que irradia. Mas você pode ser uma lua que reflete o sol e ilumina as pessoas ao seu redor. Agora, que lua que você é? Em que fase você está? Talvez você está na lua nova, você nem enxerga. A minha oração é que para que você seja uma lua cheia, que você clareie, ilumine a todas as pessoas, para que elas não tropecem mais, elas não caiam mais, elas não se percam mais, mas elas se acheguem ao Senhor. Vamos ficar em pé?